Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje estamos com uma presença muito especial que vai deixar muita gente feliz. A pessoa que foi super importante aqui foi um dos fundadores do podcast, né? Fez o podcast partir. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que está morrendo de saudade, né? Já me cobraram na presença dessa pessoa aqui. Você tem voz da voz dela, né? Então é um prazer aqui. Hoje nós estamos aqui com a Denise Heller. Tudo bem, Denise? Ai, que saudade que eu tava de falar com vocês. Muita saudade. Tem gente que me reconhece pela voz também, viu, Schuster, por aí. Prazer. Esse negócio é muito, muito interessante. Ontem eu fiz uma reunião aí com um cliente que conheceu a gente pelo podcast e foi muito interessante mesmo, né? Porque o cara falou, você já conhece pela voz. É muito engraçado isso, né? Assim, essa é diferente, né? Então, gente, para quem não conhece, eu vou pedir para a Denise se apresentar, mas antes disso, né, a Denise é uma autoridade em Design Thinking, atua com consultoria, ela teve um papel super importante aqui na DTI, no podcast. O assunto hoje que a gente vai tratar com a Denise aqui é sobre problem solving, mas um problem solving no âmbito da complexidade, sabe? Hoje o meu grande assunto de interesse também é muito esse, sabe? É sobre complexidade. Eu acho que grande parte de tudo todos os problemas que nós temos é porque as pessoas não têm a visão complexa do mundo, né? Não entendem o mundo como complexo. O Vinição até falou no último podcast aí, Denise, eu li um livro e recomendei para ele, que chama The Cancer Code, é sobre câncer, sabe? E é um livro sobre câncer, mas é biologia, né? Se você quer ver sobre complexidade, é uma coisa impressionante, sabe? Porque o livro, é só lendo para entender. O autor escreve maravilhosamente bem, sabe? Mas, enfim, queria pedir, Denise, primeiro que você se apresentasse para quem por acaso não te conhece, e aí depois a gente entra no assunto. Tá bom. Legal, já anotei aí. Toda vez que eu encontro o Schuster, eu saio com 3 livros de indicação. Bom, pessoal, eu sou Denise Heller, então eu tive o prazer de gravar alguns agilistas aqui bem no primeiro ano, né, e fazer parte desse projeto. Eu sou consultora de empresas, eu atuo especificamente com demandas de transformação da cultura, né? Então, eu entro em momentos bem críticos do negócio, quando existe essa necessidade de mudar modelo mental, geralmente porque a empresa quer ser mais ágil, mais inovadora, ou seja, quer ter mais elementos de competitividade, ser mais orientada a resultados. E aí eu tenho ao meu dispor elementos, né, ferramentas de design thinking, de sense making. Eu sou designer de formação e atuo com todo tipo de empresa, né? E a DTI foi uma das minhas clientes, então, e hoje uma parceira de negócio. Fiz muitos amigos aqui, estou feliz de estar com vocês. Então, Denise, quando se fala em problem solving, é um assunto bastante amplo, né? E as pessoas vão imaginar muitas coisas. Como é que você definiria problem solving? Você comentou aí comigo, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre decision making também, que às vezes cria uma confusão, talvez, entre os dois conceitos. E depois, como é que o que muda na complexidade? Mas até antes disso, né? O que é problem solving? O que é o decision making? O problem solving, que é a tradução literal, seria a solução de um problema, né? O processo de como solucionar qualquer problema, complexo ou não, ele sempre aparece na lista das soft skills, né? Das competências essenciais para lidar com esse mundo VUCA. Mas é bem amplo, assim, quando você entende, fica bem amplo em termos de ferramentas que a gente pode usar no processo, depois que você define a natureza do problema. Então, se é um problema complexo ou se ele é um problema simples ou complicado. Mas antes de desenvolver, né, o que seria um problema complexo e um problema complicado, as pessoas e as empresas, elas têm muita necessidade de desenvolver essa competência por causa do ambiente de negócios que é cada vez mais imprevisível, né? Tem cada vez mais incerteza. Então, como é que a gente consegue lidar com uma situação nova, trazer respostas para elas, se a gente não for um bom solucionador de problemas? Em relação com o processo de tomada de decisão, o decision making, né? Existem teses de doutorado, gente que estuda só o processo de tomada de decisão. É bem interessante porque muitas vezes num workshop, num processo de problem solving, a gente chega na decisão que precisa ser tomada,
mas ninguém toma decisão. Então, as duas coisas estão extremamente ligadas. O que mais me incomoda é, às vezes, o processo de problem solving, ele é longo, ele pode durar uma semana, pode durar meses, pode durar até anos, dependendo da complexidade. Mas onde eu vejo a coisa parar é a coragem, né? a priorização daquelas decisões que precisam ser tomadas. Então, problem solving e decision making estão intimamente ligados, mas são coisas diferentes. Uma é entender qual é o problema, qual é a possível solução do problema. A outra é tomar as atitudes, é agir para que a situação seja mudada. Então, eu achei interessante, Denise, que você colocou aí do decision making, né? Assim, pode haver até um caminho de resolução de um problema, e nós vamos falar sobre os 3 tipos de problemas que você comentou aí, mas talvez a liderança pode vacilar na tomada de decisão, né? Digamos assim, e aí não conseguir avançar para efetivamente resolver o problema. Mas é curioso que você podia explicar esses 3 tipos de problemas, e me parece que nos problemas complexos, eles necessariamente vão sendo resolvidos junto com tomadas de decisão, né? Porque eles são meio que resolvidos de uma forma interativa, sabe? Então, se você não tomar a decisão, você não faz nada, né? Como é que você... Primeiro fala um pouquinho sobre os 3 e vamos tentar explorar mais esse link da tomada de decisão e quanto pode ser prejudicial isso, né? Excelente, porque se vocês digitarem problem solving no Google, vocês possivelmente vão encontrar também outros termos que são problem finding e o problem framing. Então, às vezes é confuso. Nossa, o que é problem solving, problem framing, problem finding? Bom, dentro de um processo de problem solving, ou seja, solução de um problema, é aconselhável que a gente tenha certeza de que aquele é realmente o problema que deve ser resolvido. Então, é muito comum nas organizações as pessoas divergirem em relação a... Na verdade, às vezes existe um consenso de que uma situação precisa ser mudada, mas não existe um alinhamento sobre o que está causando aquela situação. Em problemas simples, é uma relação bem direta de causa e efeito. Então, não tem que fazer um processo de problem solving para resolver um problema simples, como, por exemplo, um bebedouro que estragou. Isso é um problema simples, mas contrata o técnico e resolve. Uma coisa simples. Não precisa de muita gente, não precisa de muito tempo. A solução para o problema, ela é conhecida, é documentada, é uma questão só já de tomar a decisão. Então, nesse processo, quando o problema é simples, não precisa do problem frame e do problem finding. Está na cara, é só tomar a decisão. Não, só porque achei legal o exemplo, né? Tipo, o bebedouro não está saindo água, ou então a água está saindo quente. Vamos fazer um problem frame, né? Para descobrir por quê, né? Que, na verdade, já está catalogado, né? A solução e pronto, né? E você resolve aquilo sem muito esforço, né? Não, mas é incrível você falar isso, né? Porque acontece às vezes, assim, de eu ser chamada para supostamente fazer um workshop e, assim, o problema está bem óbvio, sabe, gente? Parece que as pessoas, não é que elas querem descobrir o problema, mas elas querem alinhar a compreensão, mas, assim, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Interessante isso, né? Mas tem que colocar todo mundo na mesma página e dar a impressão de que as pessoas participaram do processo. Então, num problema simples, a solução para isso já existe, basta pesquisar. Tem gente que sabe fazer isso rápido, então é direto, detectou o problema, toma decisão. Num problema complicado, os problemas complicados, eles são muito mais encontrados quando a gente está falando de máquinas, né, de coisas inorgânicas, ou seja, o que não é humano, o que não é orgânico, que são problemas onde pode até existir mais de uma solução, ou seja, mais de uma forma de resolver o problema, mas também são soluções conhecidas. Muitas vezes a empresa vai precisar de um especialista ou vários especialistas. O que difere o problema complicado do simples é que você precisa de mais recursos para resolver o problema. Recursos no geral. Tempo, conhecimento, às vezes não vai resolver de uma vez só, precisa de um processo, de um roadmap para resolver, mas o problema é conhecido, existe uma receita, já existe um algoritmo, né? Então, você não espera grandes surpresas na resolução do problema, é isso.
Agora, o problema simples e o complicado, eles têm, então, a natureza que isso já foi visto antes, alguém já se deparou com isso, então, e conseguiu resolver e ter bons resultados. Então, está no plano do conhecido. Para a complexidade, que é o nosso objeto aqui de estudo, o nosso assunto, aí começam a entrar variáveis, que primeiro, os problemas complexos. Se você olhar academicamente, eles nem podem ser chamados de problema, porque problema tem solução. Se é um problema, é algo que tem uma solução. Na complexidade, a gente chama de dilemas. As questões que a gente quer resolver não são chamadas de problemas, porque elas não têm necessariamente uma solução ou uma única solução. Por quê? Em problemas complexos, as soluções normalmente são temporárias. Então, a gente tem que tomar uma decisão, fazer algumas priorizações, sabendo que talvez depois de um certo tempo a gente vai ter que voltar para aquela questão para ver se aquela solução ela ainda continua valendo. Então, a gente começa a trabalhar não com a expectativa de que, uma vez resolvido o problema, está resolvido para sempre. Porque nos sistemas complexos, os elementos que compõem aquele ambiente, seja ele uma empresa, seja ele a nossa mente, seja ele um formigueiro, os elementos estão sempre interagindo, trazendo coisas novas, que são as emergências, né? Então, não existe aí uma única resposta para um problema complexo, e aí isso significa que a gente precisa abordá-lo de uma forma diferente, que é como eu vou detalhar depois. Eu acho interessante porque a gente vai cada vez mais vivendo uma era de partir desses paradigmas aí mais orgânicos e de mais incerteza, né? Porque a gente vem de uma era bem mecanicista, onde a gente tende a querer recusar isso, né? Como assim o problema não tem solução? Como assim eu não posso dar toda a minha capacidade analítica e resolver esse problema? Como assim? Sabe, eu falo, a gente sempre discute isso muito, né? Sempre lê muito do Mariotti falando sobre a natureza humana. Eu acho que até não é nem tanta, no caso é a era que a gente vive, né? A gente vem da era da Revolução Industrial, etc., e agora a gente está talvez fazendo a transição, mas o fato é que é tão difícil de admitir, sabe? Essa frase que você fala assim, o problema não tem solução e a gente é um dilema, é um paradoxo, etc. Tem gente que simplesmente não admite isso, porque isso já é admitir incerteza, é admitir limitação, é ter que ser mais humilde, é um tanto de coisa, sabe? Que as pessoas e organizações não estão preparadas para ser ou ter, sabe? Você não acha? Sem dúvida, porque o próprio capitalismo, como ele foi construído, é para a resposta imediata, né? Eu estava pensando nisso hoje, estava pensando nessa questão, estava lendo um livro sobre tomada de decisão. Como é que a gente toma decisão? Então, a gente sabe que existem os vieses cognitivos, são da natureza humana, a forma como a nossa mente funciona, e eles buscam atalhos, né? Como, ao invés de pensar profundamente numa questão, e não dá para ficar pensando profundamente sobre tudo, né? Como é que eu vou escovar o dente? Então, pensar profundamente. Não dá, porque a gente precisa das rotinas. Mas, normalmente, a nossa mente, ela busca o atalho. E o atalho, quer dizer, aquela resposta rápida, pronta, e as organizações gostam disso, né? Ela se mostra uma solução não tão vantajosa a médio e longo prazo. Acho que essa questão responde, né? Essa questão de querer o resultado a curtíssimo prazo, os quick wins. Isso faz com que a gente se sinta desconfortável quando alguém, um consultor, alguém na empresa vai falar, olha, a gente vai resolver, a gente vai escolher a melhor solução para o momento, mas devemos estar cientes que a gente vai ter que observar, né? Porque a gente está tomando uma decisão num ambiente de incerteza e as variáveis vão continuar interagindo. A gente precisa ficar atento. É o que a gente sempre falou, né, Schuster? Do sense and respond. Então, ok, mesmo que a gente faça um processo de problem solving complexo, o próprio design sprint é uma forma de problem solving, né? De você testar as respostas para um problema. Às vezes estão mais familiarizadas com o processo de problem solving que no passado. Porque esses cursos, né, metodologias para resolver problemas, são muito antigas. O que tem de novidade é que cada vez mais há uma consciência de que alguns problemas, quando, somente os chamados wicked problems, né, esse termo está cada dia mais sendo usado, ele era usado mais em contexto de grandes catástrofes ambientais, ou seja,
de novo, sistemas orgânicos, né? E hoje está sendo apropriada pelo mundo dos negócios. Os wicked problems, eles são problemas tão nefastos, tão complexos, né? Que, às vezes, a solução para um deles pode gerar um dano muito maior a médio e longo prazo, imagina. Só que no wicked problem, você não tem, e a gente vai entender isso bem com o Covid, uma vez que você tomou a decisão, não tem como voltar atrás, não. Tomou a decisão é arcar com as consequências. São problemas complexos, mas de uma ordem muito mais... como é que eu posso dizer? Um grau de complexidade extremo, que as empresas estão se apropriando do termo porque estão entendendo que algumas questões com as quais elas têm que lidar, que exigem questões, às vezes, de direitos humanos, de relações internacionais, assim, que não tem uma resposta, então é analisar as opções, fazer uma análise de perdas e ganhos para cada uma das opções e arcar com aquela decisão. Aí a gente precisa de uma liderança realmente forte, né, corajosa. Como aconteceu com os prefeitos hoje nas cidades com essa questão da pandemia, né? Cada prefeito foi para um lado e é muito fácil, depois de um ano, falar que o prefeito A deveria ter feito tal coisa, o prefeito B deveria ter feito outra, porque agora passou e a gente tem mais informação. Mas no contexto, quando as decisões foram tomadas, um ambiente de profunda incerteza. É o que a gente imagina que vai ser cada vez mais a realidade das empresas. Era interessante, né? Como se... Igual tem mindfulness, está na moda para as pessoas, né? O mindfulness da organização, né? A organização tem que parar de agir no reflexo com um tanto de coisa aí, começar a ser um pouco mais reflexiva, né? E não ter também perder os seus próprios vieses, né? Que acontece o tempo todo, né? Então, mas aí você comentou que, assim, até uma pergunta meio capciosa, que eu acho interessante, assim, eu falo como é que o mundo vai mudando, né? É muito mais fácil para um consultor vender uma solução do que o consultor vender que ajuda alguém a resolver um problema, admitir que seu problema talvez não tenha nem solução. Como é que você, que é consultora, né? Eu acho interessante pra caramba, porque venda, quando você pega as empresas que querem, vamos supor, ajudar a DTI a vender, os caras acham o nosso discurso altamente intangível, porque é muito mais fácil você chegar e falar assim, eu diminuo o seu custo, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? E aí prometer isso, do que você tentar prometer o seguinte, eu te preparo para prosperar melhor, para ter a cultura certa, para ficar digital, etc., mas é uma jornada que você tem que estar dentro, né? Como é que tem sido isso aí? Porque eu acho curioso, sabe? As pessoas... nós estamos em 2020, todo mundo está entendendo que o mundo está nessa pressão aí, etc., etc., mas aquela história de pensamento mágico, de ficar na zona de conforto, o pessoal adora ouvir alguém que ouve chegando com não se preocupe, eu sei o que fazer, não se preocupe, é só fazer isso, não se preocupe, vai com meus 3 passos aqui para isso e pronto, entendeu? Nossa, adora. Nossa, legal essa pergunta, porque se eu fosse por essa linha, eu acho que eu teria muito mais clientes, porque é fácil mesmo vender. Agora, a minha própria natureza não consegue trabalhar desse jeito. Por exemplo, estou formatando um curso de problem solving. Quando você pega e faz um curso de problem solving, o que você pega? Sintetiza um conhecimento, cria uma fórmula, não é? E aí você ensina as pessoas a aplicar essa fórmula. Tá, é legal, mas eu não conseguiria trabalhar só com isso. Então, primeiro, eu não consigo, eu gosto de trabalhar nesse mundo aí do abstrato. Então, o que eu falo com os meus clientes? Olha, a forma como eu vou trabalhar com você, eu nem acho que é uma forma de consultoria, de mentoria, porque eu vou ser uma outsider dentro da sua organização. Então, eu vou ajudar você a tomar a decisão, eu vou criar estratégias com o seu time. Você vai contar comigo durante um tempo como uma força aí junto até essa transformação começar a ganhar atração e aí eu passo a atuar pontualmente. Então, é assim que eu falo com os meus clientes. Olha, eu vou ser mais um elemento e nós vamos fazer isso juntos, porque o meu objetivo é que a competência fique instalada, não que você fique dependente de uma consultoria. Então, eu nem vendo consultoria mais, eu vendo mentoria, tá ali do lado, ajudando a articular. E com essa promessa de que essa capacidade de resolver problemas, do sense, responde e tal, isso precisa ser da empresa. Ela não pode ter essa vulnerabilidade de depender de uma inteligência externa. Ela precisa aprender com a inteligência. E aí tem dado certo, mas só para clientes, claro, que querem ser case. Então, eu coloco esse compromisso de via dupla. Falo, gente, eu estou aqui para criar um case. Assim. Então, isso vai exigir um envolvimento muito grande meu e de vocês.
E o sucesso vai ser eu poder sair daqui a 2 anos, 3 anos e vocês terem essa competência instalada. Então, aí o cliente gosta, porque ele entende também que ele está contratando algo aberto. Eu aprendi com você, Schuster, o termo, o escopo aberto. Então, hoje eu coloquei isso na minha proposta. Olha, o escopo é aberto. Dentro desse escopo aberto, eu vou te ajudar a isso, posso dar palestra, posso dar curso, mas o escopo é aberto. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com inovação. Se você já quer uma resposta pronta, então não é um trabalho. Aí tem que lidar e alinhar as expectativas de entrega, né? Eu falei, eu posso propor algo que no meio do processo a gente vai entender que não é a melhor opção, mas a gente vai entender. Aquele episódio nosso, né, que pessoal, que é um dos mais, que as pessoas mais gostam, que é a maldição do escopo, ele é completamente válido para o que você faz, né? Poxa, se você vender um escopo ali, a sua relação já começou totalmente contaminada. Você vai ser obrigado a entregar aquilo, né? É engraçado. Você vai ser obrigado a entregar exatamente aquilo, não mais do que aquilo, e mesmo que vocês descubram várias outras coisas, aí assim, a relação fica muito contaminada, né? Não tem jeito. Mas eu acho interessante, porque assim, é engraçado porque a gente vê muita identificação com o produto digital quando você fala, porque, por exemplo, o produto digital, a pessoa está resolvendo um problema complexo na qual aquele produto é um ativo importante para ela. E a gente fala muito isso não é simplesmente terceirizável, sabe? Assim, eu me entrego esse produto um dia, já que aquilo vai virar um ativo, uma plataforma, né? Alguma coisa onde a empresa vai ter aprendizado contínuo, né? É igual isso, poxa, eu acho que vocês colocar como mentora já estabelece melhor a relação desde o início, de que existe uma obrigação muito grande do mentorado, né? Porque o mentor só vai ser efetivo se o mentorado fizer a parte dele, né? Ele não compra uma coisa do você que você entrega e pronto. Ele é parte ativa disso, não é mesmo? Exatamente, Mas eu custei a chegar nesse modelo, é difícil, né? E eu aprendi muito com a DTI, quando eu entendi as práticas de agilismo, como que tinha a ver mesmo. Do mesmo forma que você está falando, é isso que você fala, tem a ver com o digital. Eu falei, realmente, porque a gente está falando de coisas intangíveis, a gente entra para ajudar numa transformação, a gente sabe, no caso de vocês, que o software, né, o sistema vai ter um papel importante, mas que ele não é o fim, né? O fim é o resultado de negócio. Então, a gente entra se comprometendo com o resultado de negócio. Então, eu começo alinhando qual é a expectativa de resultado de negócio. Ok. Então já começa com o workshop, porque a liderança tem que estar enxergando a mesma coisa, e normalmente não está. Então, qualquer trabalho que eu vou fazer em qualquer empresa começa com um alinhamento de visão. Então temos uma visão. Porque o alinhamento da visão é que vai dizer para nós o que a gente vai ter que priorizar, o que a gente vai ter que mudar. Aí a gente traça a estratégia com aquele olhar para o resultado de negócio. Então, o único compromisso é a gente está almejando esse resultado aqui. Como isso vai acontecer? Completamente aberto. Para dar segurança para o cliente, aí eu faço ciclos curtos, de 6 meses. Termina 6 meses, a gente avalia como é que está. Está caminhando bem? Vocês estão entendendo que a gente está mais próximo disso? Sim, embora a gente não tenha avançado em relação a mudar a cultura, a gente entende que a gente deveria dar um passo para trás, mas sempre alinhando as coisas, porque senão acaba caindo no modelo de cascata, né? Chega daí a 3 anos, fala, nossa, gastei uma fortuna nisso e não chegamos. Sendo que a visão pode também mudar nesses 3 anos, concorda? Aquela figura que a gente usa no ágil, eu acho ela muito infeliz, que normalmente a gente vê nas palestras, que fala assim, o cliente quer um carro, então vamos começar entregando a patinete. Porque normalmente essa está nos livros, né? O que eu tenho visto é que no processo esse carro deixa de ser um carro, né? Ele pode virar uma telepatia, ele pode virar um drone. Então, assim, esse final é mais aberto do que a gente tenta explicar didaticamente com a metáforazinha do cliente que é um carro, mas eu já vou entregando outras coisas para ele em sprints. Silvio, sem certeza é tão grande, né? Você não sabe nem o que você quer ainda, né? Você não sabe nem a história do... Então, mas aí, só uma breve síntese, ou seja, a gente falou muito sobre complexidade, né? Acabamos, no fundo, falando sobre o Cai-Neve aí, né? Sobre as áreas, né? onde os problemas acontecem, essa coisa mais ordenada. E é uma coisa que o Snowden fala muito, é isso, né? Se você trata um problema com a sua natureza errada, né? Ou seja, se o problema é complexo, mas você tenta usar um ferramental de um problema complicado para tratar com ele, você está completamente errado. E é curioso, porque o Snowden, eu até falo isso, não sou eu, gente, é o Snowden, né, para ninguém me atacar aí. O Snowden, eu já vi ele falar ele fala assim, essas consultorias tradicionais, elas são ótimas para o complicado,
E as pessoas são ótimas para contratar isso também, sabe? Porque vem nessa receita. Eu contrato um cara foda, e são caras inteligentíssimos mesmos, que dominam o assunto e que me chegam, ficam lá, pegam um tanto de dado, planilha, etc., e me falam, faz isso, né? Porque o benchmark é esse, você reduz custo aqui, blá, 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 blá. Então não é simples, é complicado, tem que ter cara super sênior, cara inteligente, pode ter modelo matemático, mas ainda não é um problema complexo, é de outra natureza. E aí a gente entra, então, no problema complexo, né? Eu ia falar que esse problema que você falou, né, que é complicado, aí vem a consultoria, já tem uma fórmula, roda lá o algoritmo dela. Geralmente, essas consultorias geram problemas complexos. Isso é muito interessante. Essa solução que ela propõe gera problemas complexos. Por exemplo, então a gente quer reduzir custo. Demitimos 5.000 funcionários na planta tal, mais 500 funcionários, só que não olha como lidar com isso, com o clima organizacional. Aí gera muito trabalho para o meu tipo de consultoria, porque aconteceu isso em um dos meus clientes. Quando eu cheguei lá, eles tinham pegado a área de clientes e reduzido para metade. Toda empresa, na verdade, passa por uma consultoria de redução de custo. E aí, no ano seguinte, me chamaram para trabalhar a experiência do cliente. Imagina que loucura! O saque acabou de perder 50% dos funcionários. E aí vem eu falar que cliente é importante, sabe? Então não adianta eu entrar falando que cliente é importante. Eu tenho que tentar arrumar um pouco da bagunça que ficou. Aí, até um conceito que eu queria falar, Schuster, para começar muitas vezes, dentro da metodologia de problem solving que eu trabalho, que é a partir do sense making, a primeira etapa é esse sense breaking, quer dizer, é quebrar o sentido, é quebrar a percepção que as pessoas têm da coisa, ao invés de já chegar com um processo de solução, sabe? Eu vejo isso cada vez mais importante. Por exemplo, os clientes, normalmente, eles não têm uma noção clara de qual é o problema, eles têm uma noção clara de qual é o sintoma ou qual é a realidade que eles gostariam. Então, parte de uma mind que é uma outra realidade. Beleza. A gente acha que o problema é esse. Aí, tudo bem. Mas até antes disso, é importante a gente, para conseguir identificar qual é realmente o maior problema, já que nunca é um problema só, são uma soma de vários problemas, a gente precisa quebrar um pouco as nossas crenças, isso que você falou, as nossas suposições, os dogmas, que até podiam fazer sentido no passado. Então, cada vez mais eu estou convencida de que o processo é um processo que passa por uma revisão do que ainda tem sentido. É difícil para uma empresa, por exemplo, como é esse caso das consultorias tradicionais, que criaram toda uma metodologia para resolver um problema e se construíram a partir disso, ela se deparar com a questão de que aquilo não gera mais os resultados, ou pelo menos não é apropriado para resolver problemas complexos, realmente complexos. Para ela é muito difícil. Então, ela própria tem que fazer um sense breaking. Será que isso ainda faz sentido? E conseguir criar respostas. Hoje eu estava lendo um livro que eu vou indicar aqui, que chama... Vou falar. Pode falar, que enquanto fala, eu vou achar o nome de um livro que eu quero indicar. Eu falo que isso para mim tem todo... Isso é super legal o que você falou, porque exemplo do Mariotti, que é um erudito, né, em complexidade, né, ele sempre fala, é um problema de percepção, né, assim, a percepção começa errada, né, então, se você começa com eu entendo que esse sense breaking que você está falando aí é para até mudar, trabalhar nessa mudança de percepção, né? Porque senão você não consegue... eu percebo isso muito, sabe, assim, a mente mecanicista, otimizadora, sabe, e de procurar sempre eficiência, ela acaba sempre enquadrando todos os problemas ou percebendo as realidades sempre com uma lente única, né? Então, sempre tem qualquer coisa que acontece sempre cai numa categoriazinha ali de que ou é uma pessoa que é ruim, sabe? É sempre assim, sabe? Eu tenho um fulano, eu lembro que eu estava numa empresa uma vez, aconteceu um negócio que eu já contei isso no podcast, achei tão engraçado, e eu estava trabalhando num lugar que era uma cultura bem assim tradicional, e aí a gente, para poder mandar uma proposta, demorava muito, entende? Sabe? Demorava demais para mandar a proposta. E aí o chefe lá, né? Ele virou para mim e falou assim, já mandou a proposta? Eu falei assim, não, porque demora esse processo aí, né? Meio que tentando mostrar para ele que o processo estava ruim, né? Aí ele falou assim, tá agarrando em quem? Aí eu falei assim, não tá agarrando em alguém específico, não, é lento, né? Todo o processo é lento, vai e volta, não tá agarrando em quem, sabe aquele negócio?
Ele quer achar alguém onde está agarrando o negócio para poder ir lá e dar uma porrada ali, sabe? Falar, tá agarrando ali, fazer uma pressão ali, pronto. Mas só para, ou seja, eu tô querendo dizer, ou seja, a lente é uma lente única, sabe? Tudo que dá errado é ou porque você não fez pressão suficiente a alguém que não está querendo, ou porque alguém é incompetente. É sempre uma saída que chega a ser simplista, porque isso funciona, na verdade, se você tem, inclusive, pessoas engajadas, etc., isso vai funcionar, vai ser, na verdade, a minoria dos casos, que isso é até fácil, né? Se o seu problema é só porque tem alguém ali que é só se chamar a atenção, foi até fácil, né? Chama a atenção. Eu queria só voltar numa coisa, Denise, é o seguinte, a gente está falando de problem solving, falando de decision making, você falou de sense making, você tem formação em design thinking, entendeu? Como é que você encaixa esse quebra-cabeça para quem está entendendo qual teoria contém qual teoria, quais são as referências aí, sabe? Né? Assim, o que é o sense making? O sense making compende o design thinking, o design thinking compende... Só para poder aproveitar esse momento para isso, sabe? Assim. Fica confuso, é tanto termo, né, Schuster? Tanto termo em inglês e tal. Eu falo o seguinte, os designers clássicos, designer gráfico, designer de moda, os designers, os bons designers são bons sense makers, ou seja, o designer, quando ele propõe um novato, por exemplo, ele está querendo passar uma mensagem, então ele domina todo um processo de problem solving e no final ele propõe um sentido, ele quer que você olhe aquele sapato, é justo e fala, uau, eu me sinto representado nesse sapato. Então, os bons designers são bons sense makers, mas sense makers somos todos nós, né? O humano, o tempo todo, nós humanos temos que avaliar as coisas com informações incompletas, dados e tomar decisão. O tempo todo a gente está criando, buscando, interpretando coisas, achando sentido, e esse sentido é que vai guiar a nossa tomada de decisão. Então, o fato de eu ser designer me ajuda a ser uma boa sense maker, entenderam? A diferença é o sense making faz parte do processo de design thinking. Embora poucos livros deixam esse... Só você entende, ou seja, da natureza humana fazer sense making o tempo todo, porque é assim que a gente sobrevive, né? Entra informação o tempo todo e a gente cria sentido, narrativa nisso o tempo todo. O designer vai ser melhor para fazer isso, né? E tentar achar um sentido mais amplo ou ter visões diferentes, mas ainda vai estar criando sentido, né? Exatamente. Então, todo bom designer, os bons, são bons sense makers. Todo humano é um sense maker. A gente é a competência básica, na verdade, que nos diferencia, né? A gente conseguir, com fragmentos de informação, né? Com dados, com informações conflituosas, incertas, a gente enxergar uma narrativa, nem sempre a gente enxerga a narrativa certa. Acontece que muitas vezes os designers, eles não só enxergam a narrativa, como eles propõem, ou seja, eles propõem que você enxergue aquele banco daquela forma, eles estão propondo uma narrativa, entenderam? Quando, por exemplo, o Nubank surgiu e ele se posicionou como um banco simples e cool e divertido, né? Tudo intencionado, porque design é uma intenção traduzida. Existe uma intenção. Como é que eu traduzo essa intenção? Na cor do cartão, o nome do cartão, o jeito que o CEO fala e por aí vai, o ambiente físico. Então, mas, Denise, é legal falar, é legal partir da perspectiva de sense making, porque a gente, ao ser sense making, na verdade, isso evolutivamente ter surgido para a nossa sobrevivência, né, primeiramente, que é o que nos faz, é o que faz o nosso pool genético estar aqui nesse momento, né, para quem acredita em evolução, o que nos fez sobreviver foi um sense making muito mais linear, né, muito mais com aqueles viés todos que você colocou ali, que ele é suficiente para a sobrevivência. Então, o bom ou mau sense making, a gente pode enxergar dessa forma, né? Eu posso estar usando ferramentas completamente inadequadas de sense making, eu estou tentando tirar sentido ainda com a minha ferramentinha linear e os meus instintos de sobrevivência, situações que são muito mais amplas e que envolvem muito mais relacionamentos. Acho que fica até interessante, por isso que eu acho legal os conceitos, né? O fato de a gente ser sense maker naturalmente, tem o lado bom e o lado ruim, né? E o lado ruim é esse, né? A gente aprendeu a ser um bom sense maker num ambiente diferente do que a gente vive hoje, né? E nesse ambiente hoje a gente tem que ter técnicas para fazer um sense making melhor. Acho que vem na segunda parte da pergunta. E aí, como é que é? Não existe prescrição, não existe receita, você vai mentorar. Mas o que é, afinal, então, esse método? Ou como é que você trabalha isso, sabe? Essa questão aí de isso foi brilhante, a sua síntese, né? Todo mundo é um bom sense maker
mas o nosso cérebro reptiliano veio antes, então normalmente a gente toma decisões, a nossa mente toma decisões visando a recompensa imediata. É por isso que é tão mais fácil comer um chocolate do que pensar que se você não comer o chocolate naquela hora, manter aí a dieta... Do que fazer um low carb, né? Exatamente. Por isso que a gente cai na tentação tão rápido, porque a gente quer a gratificação imediata e é aquilo que eu falei, dos quick wins. Então, aí a gente entende todas essas outras palavrinhas, esses processos, né, Chu? Você falou em mindfulness, que é tudo isso, controla a sua mente para controlar a ansiedade, para você menos ansioso, você consegue pensar mais a médio e longo prazo, tomar decisões melhores. Bom, aí respondendo, de que forma a gente traz isso, então, na metodologia? Você já respondeu uma boa parte, né? Primeira etapa do processo a gente não adianta nada resolver certo o problema errado. Isso acontece muito. As pessoas fizeram tudo certo, só que o problema não era aquele. Então, a gente tem que dar um passo para trás. Antes de querer resolver o problema, a gente tem que identificar o problema. E muitas vezes, para a gente conseguir identificar um problema, a gente tem que fazer um exercício de sense breaking, que peraí, quais são as nossas crenças? Porque às vezes não tem nada de errado com a crença em si. A única coisa errada com a crença é que ela perdeu a validade. Isso é interessante. Aí eu convido os clientes a agradecer o passado. Às vezes eu vejo algumas consultorias um pouco agressivas, não agradecem o passado, não respeitam o passado da organização, geram um desconforto e aí as pessoas não participam do processo com toda a sua intenção de melhorar a empresa, mas de defender o seu status quo, de defender o seu legado. Muitas vezes no processo de problem solving, a gente vai ter que mexer em coisas que são legados de alguns outros gestores, ex-presidentes, que podem ainda estar na empresa. Então, a primeira etapa vamos ver o que deixou de fazer sentido. Sense breaking. Então, a gente faz uma análise de contexto para entender a big picture. Aí sim, terminando esse processo, vou dar um exemplo prático, porque eu acho que vai começando a ficar muito teórico. Eu estava facilitando um processo de sense breaking para um negócio de mobilidade urbana, de ônibus. E a gente viu que o contrato, por exemplo, a DTI ela quer fornecer vale transporte para os seus funcionários. Você entra no site da empresa lá, você teria que preencher, assinar um contrato e aí você receberia os cartões. Só que esses cartões de ônibus, eles não são da DTI. Esses cartões são da empresa de ônibus. É um regime de comodato. É louco, né? Assim, o cartão que o seu funcionário está usando tem que ser devolvido se você desistir de usar o Vale Transporte. E aí a gente questionou se fazia sentido isso. Olha bem que interessante. Quando a gente foi investigar, a gente viu que 90% das empresas que são clientes das empresas de ônibus, ou seja, as empresas que compram o Vale Transporte, o cartão, elas são micro e pequenas. Então, elas contratam poucos cartões. E todo o contrato tinha sido feito para evitar que uma empresa pegasse 13 mil cartões e não colocasse crédito. Como o cartão antigamente custava $5 cada, olha só, seria um prejuízo muito grande. Mas 3% das empresas aqui em BH são essas megas empresas. Uma ficção enorme, totalmente desnecessária, não é verdade? Mas ninguém no dia a dia questiona isso, porque no dia a dia a gente está orientado por outra coisa. Então, precisou desse processo de o que não faz mais sentido, da gente entender por que essa decisão foi tomada, de repente foi até bem sucedida. E aí veio um ex-presidente falar que o cartão custava $5 na época, mas agora custa 50 centavos de dólar. Então, o contexto mudou. Então, a gente sempre, todo o processo de problem solving vai ser um processo de usar muito questionamento, pensamento analítico, porque a primeira etapa é achar o problema, a segunda etapa, uma vez que a gente está de acordo que o problema mesmo, mais forte, o principal é esse, aí a gente vai para a ideação. Quais seriam possíveis respostas para esse problema? Lembra que um problema complexo tem várias respostas. Então, a gente, obviamente, tem que avaliar prós e contras de cada uma das soluções. E algo que faz muito sentido é você levantar as incertezas, porque a gente tende a evitar as incertezas. Ninguém quer ter incerteza, né? Ninguém é pago para ter incerteza, como você diz, né, Chus? A gente é pago para ter certeza. Então, eu tenho que forçar isso durante o workshop, falar, tá, vocês aí que tiveram essa ideia, aí eu pego essa ideia, passo para outro grupo, e o outro grupo tem que tentar queimar essa ideia, tipo o advogado do diabo.
levantar quais as incertezas e quais são os efeitos negativos que essa super solução para o problema podem acarretar. Então, acaba que o processo de participar de workshops de problem solving, com o tempo, vão deixando a empresa mais habilitada para naturalmente questionar as coisas, pensar, não é porque eu estou propondo essa solução que essa solução vai resolver todos os problemas. Então, eu já coloco para eles, olha, essa solução vai gerar problemas. Quais são? Olha que legal. Com o tempo, todo mundo já fica ciente de que toda solução gera problema. O Flusser, que é um dos filósofos que hoje é cotado para ocupar a cadeira do McLuhan, ele fala, tudo que o ser humano cria para resolver um problema gera mais problemas. Acostume-se com isso. Só a natureza tem um ciclo perfeito. Não tem lixo na natureza. O ciclo é perfeito, é a economia circular. Mas se o homem criou, vai gerar problema. E aí, se a gente está lidando com sistemas complexos, a gente tem que avaliar se o problema que a gente está gerando, se ele, a médio prazo, ele vai ser até maior que o problema que a gente está solucionando. Não é do dia para a noite, mas simplesmente trazer algumas questões, algumas 7 questões, ajuda já no processo da gente pensar com mais profundidade, e as pessoas gostam. Isso é legal também. É super interessante, porque a própria organização, né, assim, eu acho interessante porque assim, você está lá no que você ajuda a organização a resolver um problema de forma mais complexa, usando esse ferramental mais complexo, você está fazendo uma intervenção na própria organização, que é um sistema complexo, né? E essa intervenção é as próprias pessoas ali começarem a conhecer um outro tipo de forma de agir, sabe? Então, assim, isso que é interessante, as coisas sempre ficam se realimentando, né? A pessoa... E aí que é a história, assim, em muitas organizações mais tradicionais, o exemplo que se veria até então, eu até falei um pouquinho no Enzima dessa semana, sabe? Eu falei, gente, é até um assunto batido, mas que não dá para parar de repetir, né? Que do líder fazer boas perguntas e tudo, mas o que eu achei interessante é porque, assim, no fundo, quando as pessoas participam de uma sessão dessas, tem uma mensagem muito clara ali de que, opa, então existe incerteza sim, opa, a gente vai ter que experimentar coisas, né? Entende? E aí você começa o tal do café com leite que a gente fala, o pessoal começa, então é permitido ter incerteza nesse lugar, né? Tipo, não é aquela velha sessão onde chega um sábio ali que sabe tudo, né? Que para mim é um problema seríssimo, né? É difícil de sair, né? De quebrar esse modelo, né? Não, e esse o efeito colateral, né? Isso que é legal da cocriação. Aí, assim, as pessoas estão ali engajadas em resolver um problema, mas o efeito colateral é aprender uma metodologia. E como que todo mundo se sente melhor quando pensa, nossa, eu não pensei nisso. Isso é muito bacana. Acontece sim, às vezes, a gente divide os grupos, né? E o grupo que teve uma ideia fica protegendo a ideia, porque olha como é do humano, né? Já que eu, Denise, tive a ideia, eu deixo de ser crítica e eu passo a torcer pela minha ideia. Então, para cortar não é para você se apegar à ideia, eu pego a ideia desse grupo e passo para outra pessoa. Então, é preciso entender muito da complexidade humana, não muito, né? Um pouco da complexidade humana, para evitar os vieses cognitivos no processo de problem solving. Olha que interessante, porque a nossa tendência é se sentir representado pela ideia. Você pode ver uma falha na ideia, mas você está tão apaixonado pela ideia, então tem que chamar pessoas de outro grupo. E todas as vezes as pessoas falam a mesma coisa. O ponto alto desse workshop foi quando a gente trouxe o advogado do diabo. E aí, como está colaborativo, né? Assim, as pessoas... A gente fez muitas vezes na DTI, né? No Mission Command, aquela hora que a gente faz... Até esqueci o nome, o Fala Cala ali, que as pessoas podem ouvir as críticas, isso é muito rico. Rio todo centro ali, né? Não, Denise, muito bom, a conversa está excelente, isso, mas nós estamos estourando o nosso tempo, infelizmente. Eu acho... Achei o livro que eu queria indicar. Achou qual livro que você ia indicar? Eu estava lendo hoje, eu vou usá-lo como bibliografia nesse curso, chama Super Thinking, é super pensamento, né? Ele é o grande livro dos modelos mentais, eu achei ele profundo e deve ter na Amazon, né? Eu li ele no Blinkist, que é um aplicativo que resume. Então, para eu me forçar a andar, eu estou ouvindo o resumo. Se eu gosto do resumo, eu vou lá e compro o livro. Com certeza esse eu vou comprar. Super Thinking. Muito obrigado pela sua presença. Eu gosto sempre de fazer um fechamento. Eu achei interessante porque no final você fala, a gente tem que entender das pessoas. É um troço óbvio, né, e é subestimado pelas organizações, porque elas tratam todo mundo como recurso, né, gente? É muito interessante isso. Assim, e quanto mais
o que é máquina já está sendo feito por máquina, mais você vai ter gente interagindo com gente e com comportamento totalmente humano. Então não deveria causar estranheza a ninguém pensar que tem que entender sobre a natureza humana, né? Já que está contratando é gente, né? Então, isso para mim diz muito sobre como é difícil descontaminar dos modelos tradicionais. Muito obrigado. Acho que, como eu disse no começo, acho que vai ter muita gente feliz aí de ouvir a sua voz novamente, as suas participações, e a gente, com certeza, vai fazer outros aí mais para frente, tá bom? Excelente. Obrigada, Chu. Estava com saudade. Obrigada, João. Pessoal, também aí eu estou nas redes, se quiser interagir, manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram. Ultimamente eu estou mais no Instagram, porque meu ano ainda nem começou de trabalho, ainda estou meio de férias. Mas um prazer. E assim que lançar, vou ouvir. Beijo, Chu. Beijo, João. Abração a vocês aí.